Amados irmãos em Cristo, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Coração de Oração. É uma alegria profunda ter você aqui compartilhando esse momento de reflexão e entrega. Que a presença do Espírito Santo envolva o seu coração e que cada palavra seja como um sopro suave de alerta e amor, preparando-nos para o que está por vir. Sabe, muitas vezes ouvimos falar sobre o arrebatamento e pensamos, ainda há tempo, isso é algo distante, Deus ainda vai esperar um pouco mais. Mas e se não for assim? E se o tempo que julgamos ter já estiver acabando silenciosamente diante de nós? Jesus, em sua sabedoria perfeita, não revelou o dia nem a hora. E é justamente nesse mistério que mora a essência da fé verdadeira. Ele quer que vivamos preparados, atentos, como servos que aguardam o retorno do seu Senhor com as lâmpadas acesas. Você tem mantido a sua lâmpada acesa? Ou será que as preocupações desse mundo têm apagado o fogo do seu espírito? O arrebatamento não é um conto simbólico, é uma promessa real. E quem ama o Senhor precisa estar pronto, porque o amor verdadeiro não se adia, ele se vive em obediência e vigilância. Então, enquanto ouvimos juntos essa oração, abra o coração. Deixe que Deus fale com você. Talvez a mensagem de hoje seja a resposta para algo que você tem sentido, mas ainda não entendeu. Permaneça até o fim, pois muitas vezes é no último instante que o Senhor revela a sua direção. Queridos irmãos, o versículo de hoje, em Mateus 25:13, é uma das palavras mais diretas e ao mesmo tempo mais profundas que Jesus nos deixou. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ele não disse, talvez eu volte, ou um dia, quem sabe. Ele afirmou com certeza, ele virá. A questão não é se vai acontecer, mas se estaremos prontos quando acontecer. O capítulo 25 fala das 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Todas tinham lâmpadas, todas esperavam o noivo, mas apenas metade estava preparada com azeite da perseverança. E é assim que Deus nos observa, não pela aparência externa da nossa fé, mas pela reserva de óleo que temos guardado dentro do coração. O azeite simboliza a presença contínua do Espírito Santo, a oração constante, o arrependimento sincero e a prática do amor. Hoje, vivemos em um tempo em que muitos se distraem com o mundo e poucos se dedicam à vigilância espiritual. Mas o chamado, esse é urgente. Cada ato de bondade, cada perdão concedido, cada oração feita em silêncio, tudo isso é azeite que alimenta a chama da fé. O Senhor não quer nos assustar, mas nos despertar. Ele nos convida a viver com propósito, meu irmão, a não adormecer espiritualmente. Então, respire fundo e permita que essa mensagem entre em sua alma. Feche os olhos se quiser e ouça não apenas com os ouvidos, mas com o coração, porque agora entraremos no momento mais íntimo, a conversa com Deus. Senhor nosso Deus, em tua infinita sabedoria e amor, tu nos deixaste sinais, profecias e palavras de alerta. Hoje, diante de ti colocamos nossos corações para que sejam purificados. Vivemos dias de confusão em que o certo parece errado e o errado é exaltado. Mas nós, Senhor, queremos permanecer firmes na tua palavra. Quantas vezes deixamos para amanhã aquilo que o teu Espírito nos pediu hoje?
Quantas vezes silenciamos diante da injustiça, esquecendo que cada ato de fé é uma semente eterna. Senhor, desperta-nos, que a nossa vida não seja como a das virgens insensatas que dormiram sem azeite, mas como a das prudentes que vigiaram com esperança. Renova em nós a chama que o mundo tentou apagar. Não queremos ser crentes mornos. Queremos ser servos fiéis, atentos à Tua palavra. Dá-nos olhos espirituais para discernir o tempo em que vivemos e força para não recuar. Que a nossa fé seja viva, que o nosso coração seja sincero e que cada respiração seja um lembrete de que o Senhor está perto. Pai amado, em meio ao barulho das nações e ao caos dos dias atuais, queremos encontrar abrigo na Tua presença. A humanidade corre, se exaure, se perde em meio às promessas vazias. Mas Tu, Senhor, és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Ti não há sombra de dúvida. O Teu retorno, Jesus, não é uma ameaça, mas a concretização da esperança. O arrebatamento é o encontro do noivo com a noiva, o momento em que a fé se transforma em visão, mas para isso precisamos estar limpos, vigilantes, fortalecidos no Espírito. Ensina-nos a remir o tempo, a valorizar os dias, a perdoar com rapidez, a amar com profundidade. Que o orgulho não nos cegue e o medo não nos paralise. Se há pecados ocultos, revela-os à nossa consciência. Se há dores antigas, cura-as com Teu amor, porque queremos estar prontos, não por medo do juízo, mas por amor ao Teu olhar, Senhor. Senhor Jesus, Tua palavra diz que virás como ladrão na noite, em um instante e em um piscar de olhos. E quando esse momento chegar, não haverá tempo para se preparar. Por isso clamamos agora, desperta-nos do sono espiritual, Senhor. A vida moderna nos embriaga com distrações e muitos de nós esquecemos o essencial, a comunhão contigo. Mas queremos voltar ao primeiro amor, aquele que transforma o medo em fé e a incerteza em paz. Que o Teu Espírito Santo visite cada lar agora, entrando em cada coração que Te busca. Toca, Senhor, aquele que pensa que é tarde demais. Mostra que ainda há tempo para arrependimento, para mudança, para reconciliação. Que o arrebatamento não seja um susto, mas uma celebração para os que Te esperam com fidelidade. Pai de misericórdia, sabemos que o Teu relógio não se atrasa. Tudo o que prometeste se cumprirá, do tempo certo e com perfeição. E mesmo que os sinais se intensifiquem, queremos permanecer serenos, confiantes e de olhos fixos em Ti. O mundo fala de medo, mas Tu nos ensinas sobre esperança. O inimigo fala de desespero, mas o Teu Espírito fala de consolo. Ajuda-nos, Senhor, a discernir as vozes, a ouvir somente a Tua. Que cada um de nós seja luz em meio à escuridão, farol para quem se perdeu, testemunha viva do Teu poder. Que não nos encontremos vazios no dia da Tua vinda, mas cheios de amor, perdão e fé. Prepara-nos, Senhor, como uma noiva que se adorna para o encontro com o noivo. Senhor, quando olhamos ao redor, vemos guerras, fome, injustiça, corações endurecidos, mas ainda assim a Tua graça se derrama sobre nós. Tu ainda falas, ainda curas, ainda salvas. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito percorra a terra e desperte os que dormem. Que as igrejas se levantem com pureza, que os corações sejam quebrantados, que as famílias voltem ao altar. A preparação para o arrebatamento
não começa no futuro, ela começa hoje, no arrependimento, na oração, na entrega. Que cada palavra dita aqui encontre morada em quem te ouve agora. Que este seja o tempo da decisão, o tempo de voltar para casa. Senhor, queremos te pedir por aqueles que ainda não te conhecem, por aqueles que vivem sem esperança, sem direção, sem luz, que essa mensagem alcance até os confins da terra e que os corações sejam tocados pelo poder do teu amor. Ensina-nos a viver com simplicidade, a amar sem esperar retorno, a servir sem buscar reconhecimento. Que sejamos reflexo da tua bondade até o último dia. Quando o céu se abrir e o som da trombeta ecoar, queremos estar de pé, olhando para cima com o coração em paz. Que o medo não domine ninguém, mas que a alegria do reencontro seja a força dos que creem. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o teu Espírito permaneça sobre nós até o último instante. Que não sejamos como aqueles que ouviram e não creram, mas como os que ouviram e foram transformados. Renova-nos hoje, tira o peso das culpas antigas e coloca sobre nós o manto da graça. Que a tua presença seja mais real do que qualquer medo. E quando o teu chamado vier, que possamos responder com alegria. Eis-nos aqui, Senhor, prontos para partir contigo. Guarda-nos em santidade, amor e vigilância até o grande dia. Amém. Amados, a mensagem de hoje é um chamado à consciência espiritual. O arrebatamento não é sobre medo, mas sobre preparo. Deus não deseja nos punir, Ele deseja nos receber. Mas o convite exige resposta. Não basta acreditar, é preciso estar pronto. Coração limpo, lâmpada acesa, alma rendida. Muitos têm buscado sinais, mas o maior sinal é o despertar do coração. É o Espírito Santo sussurrando: vigiai, o tempo está próximo. Não se trata de adivinhar datas, mas de alinhar atitudes. Se há algo que precisa ser deixado para trás, deixe hoje. Se há reconciliação a ser feita, faça agora, porque o Senhor está chamando a sua igreja, e esse chamado é de amor. Queridos irmãos, se essa oração falou ao seu coração, permita que ela gere transformação. Reflita, se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto para encontrá-lo? Essa não é uma pergunta de medo, mas de amor. Compartilhe essa mensagem, deixe seu pedido de oração nos comentários e, se sentir no coração, contribua com um Pix de amor. O QR Code está na tela e o link está na descrição. Cada ajuda mantém viva essa missão de fé. E antes de sair, ore por alguém. Ore pela sua casa, pelo seu país, pela humanidade, porque quando oramos, algo se move nos céus. Que o Espírito Santo te guarde, te fortaleça e te mantenha vigilante. Amém.